As práticas de conservação do solo, abandonadas nos últimos tempos, começam a dar sinais. Erosão e falta de nutrientes influenciam diretamente na produtividade das lavouras. O programa Estúdio 4 desta semana convidou especialistas que discutem esse assunto. O programa vai ao ar hoje às 11 horas da noite e tem reprise amanhã, na quarta, às 8 da noite e também na sexta, 11 horas da noite. A chuva dos últimos dias parece que vai continuar nesta semana e a temperatura não deve baixar. Veja mais detalhes na previsão do tempo. Previsão de uma quarta-feira de céu encoberto com pancadas de chuva em Passo Fundo. Temperatura mínima de 19 graus e máxima de 27. A quinta-feira permanece com céu encoberto com chuviscos ao longo do dia. Mínima de 18 graus e máxima de 25. Os judocas da UPF participaram de competições no Brasil e na Itália no último final de semana. Alexandre Meneghini ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Regional de Judô em Curitiba, no Paraná. Já o judoca Daniel Passos participou na Itália da Copa Europeia Júnior de Lignano. Após o treinamento, ele viaja à Rússia, onde compete na Copa Europeia Júnior de São Petersburgo nos dias 16 e 17 de abril. E a ciclista Luana Machado, que também conta com o apoio da UPF, competiu no último domingo no Desafio dos Rocha, em Pomerode, Santa Catarina. Luana ficou em quarto lugar na prova de mountain bike maratona, que teve um percurso de 95 quilômetros. E a participação de 1.300 ciclistas vindos de várias partes do Brasil. A venda de bebidas alcoólicas para adolescentes é proibida por lei. Na prática, o consumo de álcool entre adolescentes acontece em festas de 15 anos, em casas noturnas e muitas vezes até em casa, com a presença dos pais. O Ministério Público está dando início a uma campanha de prevenção à venda, ao consumo de álcool por menores de 18 anos. Aqui conosco está Clarissa Simões Machado, promotora de Justiça da Infância e Juventude de Passo Fundo. Doutora Clarissa, seja bem-vinda ao UPF TV. Bom, o que lhe despertou a necessidade de a Promotoria de Passo Fundo realizar essa campanha? Em meio aos processos judiciais e mesmo os expedientes que tramitam na Promotoria de Justiça, se observou que o consumo de bebida alcoólica por criança e adolescente é pano de fundo de muitos conflitos sociais, de muitas situações inadequadas envolvendo a criança e o adolescente. E que é muito fácil, de um modo geral, no Brasil e especialmente aqui na nossa realidade de Passo Fundo, a criança ou adolescente ter acesso à bebida alcoólica. Seja porque compra em estabelecimentos que não vem pedindo carteira de identidade, não tem este cuidado, seja porque acaba compartilhando a bebida com outros maiores de idade que tiveram acesso e alcançam, e infelizmente isso acontece muito também no meio familiar. Pois é, doutora Clarissa, saltou aos seus olhos o fato aí de muitas vezes o consumo se dar dentro de casa, com o consentimento dos pais, turmas de estudantes, situações que na prática não poderiam acontecer. É, exatamente isso. A campanha, ela visa, num primeiro momento, trazer de novo, reacender a questão, o debate, a reflexão sobre os malefícios do álcool na infância e juventude, em qualquer fase do desenvolvimento, quando não usado moderadamente, não é para quem pode. E, especialmente entre jovens, se percebeu que eles por vezes, começam usando direto a vodka associada com o energético, que além de trazer sérios prejuízos para o desenvolvimento neurológico e outros órgãos do organismo humano, não é? Eles despertam o interesse do jovem em drogas mais pesadas, porque ao contrário de um adulto, por vezes, que degusta moderadamente um vinho, não é? O adolescente, o jovem, por vezes busca a bebida alcoólica justamente para conseguir um estado de consciência diferenciado, que lhe dá mais coragem para muitas situações, não é? E ele vai se desgastando de ter que consumir tanto a bebida alcoólica para atingir
não é esse estado de consciência, e começa a despertar o interesse, então, em outras drogas mais pesadas, que esse resultado vem de forma mais fácil e também contamina o organismo e prejudica o organismo de forma muito mais devastadora. Então, os pais não podem banalizar, não é, o consumo da bebida alcoólica por criança e adolescente, por deverem estar atentos a isto também. Mas banalizam quando oferecem uma comemoração de 15 anos bebida alcoólica, não só para os adultos presentes, mas também para os jovens, doutora. O Ministério Público já celebrou alguns termos de ajustamento de conduta com algumas casas noturnas daqui e celebrará com todas. Já chamamos todos os empreendedores deste ramo para uma grande conversa e positivamente me surpreendi porque aparentemente os empreendedores estão dispostos em observar algumas normas que visam a acionar os pais quando a criança ou adolescente for flagrada consumindo a bebida alcoólica nesses estabelecimentos. E os pais, uma vez chamados, depois o Conselho Tutelar também chamado, a ideia é que eles possam ter este contato com a Promotoria de Justiça também para serem melhor esclarecidos. E nos bares e nos clubes sociais, a ideia também é traçar algumas estratégias com os clubes sociais em relação, e as casas de evento também, em festas relação particulares, né? a essas festas de formatura de 15 anos, que muitas vezes não é, ou os pais fecham os olhos para o que está acontecendo e, infelizmente, até às vezes patrocinam a bebida alcoólica. Bom, essa campanha, ela é do Ministério Público, mas conta com o esforço, o auxílio de muitas entidades do município. A parceria é com várias entidades de classe, exemplo da CISA, o CDL, Sim Comércio, Cinco Gêneros, o Sindicato dos Hotéis, porque a ideia é que eles possam divulgar essa ideia em meio aos seus associados, não é, conscientizando-os e incentivando-os a associar a oferição do lucro no seu empreendimento, não é, a dissociar a oferição do lucro no seu empreendimento do consumo de bebida alcoólica por crianças e adolescentes, a estimulá-los, não é, a fazer parte desta campanha como parceiros nossos, para que nós possamos então trazer as famílias para que elas também estejam atentas à rotina dos seus filhos e aos perigos a que estão expostos hoje em dia, consumindo bebida alcoólica em festividades noturnas e expostos à associação disso com veículo automotor, com brigas, com violência de uma forma geral. Perfeito. Teríamos que falar também sobre fiscalização, isso é uma outra etapa, não é, doutora? Mas esperamos também lhe receber aqui em outras oportunidades. Em breve, o vídeo da campanha estará rodando aqui no intervalo da programação da UPF TV, o áudio desta campanha na Rádio UPF, assim como em outros veículos da cidade. Doutora, muito obrigada pelas informações e bom trabalho. Obrigada, igualmente. Voar já foi considerado um dos sonhos mais antigos da humanidade. As primeiras experiências aconteceram ainda no século passado, no começo dos anos de 1900. De lá para cá, o avião foi mudando, se popularizando. Bom, em pouco mais de 100 anos de história, ele se tornou um dos principais meios de transporte. E o mercado da aviação, ele não é exclusivo das grandes cidades ou capitais. Aqui pertinho em Carazinho, um aeroclube oferece cursos para a formação de pilotos e também de comissários de voo. A aviação ganhou o pontapé inicial nos anos 1900. Tudo começou com os balões de hidrogênio, foi passando para os dirigíveis e, por fim, chegou ao avião. A tecnologia na época era escassa, não existia muita informação sobre aviação e todos queriam ser o pai do avião. Pesquisa, projetos e máquinas inusitadas marcaram o começo da aviação mundial. O jovem brasileiro Alberto Santos Dumont, desde pequeno, era conhecido por ser inquieto, e isso se aplica posteriormente à invenção do avião que conhecemos hoje. Em 12 de novembro de 1906, Santos Dumont realizou o primeiro voo homologado da história. O 14 bis era a esperança do homem em voar. O avião surgia como uma forma de transporte individual e cara. Poucas pessoas na época eram capacitadas para dirigir e controlar a máquina voadora. O avião só começou a ser produzido em série anos depois, com o começo da Primeira Guerra Mundial.
O sonho de Santos Dumont era popularizar o avião e usá-lo como ferramenta de transporte. Sua maior decepção foi ver sua invenção sendo usada na guerra. A ideia do jovem era aproximar as pessoas por meio dos ares. Com 59 anos e sofrendo de uma forte depressão, ao ver sua invenção sendo usada para matar pessoas e destruir cidades, Santos Dumont resolveu tirar a própria vida. Passados mais de 110 anos de uma das maiores invenções mundiais, o sonho de Santos Dumont se popularizou e hoje é realidade para milhões de pessoas. O mercado de aviação é um dos que mais se renova e inova com o passar dos anos. Tecnologia, aviões cada vez maiores e, principalmente, a presença dessas máquinas em vários lugares, além dos grandes centros urbanos, são alguns dos motivos que fazem da aviação um mercado em plena expansão no interior do estado. O Aeroclube de Carazinho é referência para a formação de novos pilotos e também de comissárias de voo. A primeira turma começou as atividades ainda em 1944, quando o avião começava a ganhar forma do jeito que conhecemos. Hoje, uma nova turma é formada todos os meses. O Aeroclube recebe gente de todos os lugares do Brasil e também do exterior. É nessa sala que o sonho de cortar os ares começa a ganhar força. O aluno ele passa por diversas fases, né? A primeira, parte teórica, onde ele tem as 5 matérias básicas de pilotagem. Ele passa por uma prova, né? A prova da ANAC, do governo, e então ele continua o curso dele na parte prática. A teoria e a prática são trabalhadas de forma independente. São 35 dias de aulas teóricas e mais 40 horas práticas para conseguir a primeira licença. Isso sem falar das provas da ANAC. Navegação aérea, regulamento de tráfego aéreo, teoria de voo, meteorologia, né? Então, todos esses, o que é trabalhado são partes iniciais da pilotagem em si, né? Seja de conhecimento técnico, motores, conhecimento de como proceder no voo, como executar um voo. Ele passa pela etapa inicial, onde ele pega os primeiros movimentos da aeronave, né? Fazemos um voo visual, fazemos manobras básicas de curvas, uso do motor. Então, o piloto privado, ele tem em média, 40 horas de voo iniciais, onde ele tem, então, a primeira habilitação de piloto privado. O Aeroclube oferece habilitação para piloto privado, comercial, agrícola, piloto de helicóptero e também o curso para comissária de voo. Mesmo com a crise econômica, a procura pelos cursos continua grande. Já o mercado de trabalho teve de se adaptar por causa da crise. O mercado de trabalho hoje, a gente tem que ser bem realista, que o país não passa por um momento, está passando por um momento difícil. Automaticamente todas as profissões vêm acompanhando, né? A gente vê desemprego em tudo quanto é área. Porém, eu sempre falo para os nossos alunos, no meu ponto de vista e no ponto de vista da escola, o melhor momento de investir numa carreira é no período de crise. Por quê? Porque a aviação ela não pode parar. Todo mundo tem que andar de avião. É o meio de transporte mais rápido que tem hoje em termos de logística dentro do país, para um empresário, para um estudante, etc. E isso não vai parar, ela vai ter que voltar a um patamar normal. E o momento de se investir na carreira é nesse momento agora, porque a carreira de um piloto, ela leva em média de 2 a 3 anos para se formar e entrar no mercado de trabalho. Desde 2013 para cá, tem sido anos difíceis para a aviação, né? Então, onde as empresas estão segurando muita contratação, né? Mas a aviação ela é muito relativa à questão de mercado, então ela tem as suas variações. O Leonardo tem 17 anos e é natural de Minas Gerais. Ele se mudou para Carazinho junto com a família há alguns anos. Interessado pela aviação desde pequeno, ele viu no Aeroclube uma oportunidade para transformar o sonho em realidade. E quando eu vim para cá, eu conheci um pessoal ali de Sarandi que fez o curso aqui.
Então eu fui conversar até para ver como eu podia me aproximar mais, como eu conseguiria chegar aqui, porque era uma coisa que eu queria desde criança. Então o pessoal me indicou o Clube de Carazinho, falou que tinha uma boa estrutura, o pessoal bem preparado, então eu vim aqui conhecer. O ano passado eu já vim aqui conhecer e eu gostei daqui, matriculei e iniciei o curso esse ano. O Aeroclube de Carazinho possui uma frota de 13 aviões e um helicóptero. Por ano se formam aqui, em média, 30 novos pilotos. Voar é uma coisa maravilhosa e ganhar para isso, melhor ainda. O problema que a gente vê hoje, que a gente só vê aviação na mídia quando acontece um acidente. E aí fica aquilo ali marcado. Realmente é uma coisa trágica. Mas hoje, voar dentro de um avião, estar em voo dentro de um avião ou de um helicóptero, é mais seguro que andar de bicicleta. Então, existe essa cultura que a aviação é perigosa. E não, a aviação é um dos meios de transporte mais seguro que tem, desde que trabalhe com responsabilidade e com seriedade. Há 100 anos, o avião era apenas uma ideia, um projeto. Os primeiros eram tão simples que não conseguiam voar nem o comprimento de um avião comercial. Hoje eles atravessam continentes, cortam países, aproximam pessoas de suas famílias e, na maioria das vezes, são usados para fazer o bem, assim como desejava Santos Dumont. A gente volta amanhã, ao vivo, ao 12h30. Você pode rever esse programa hoje à noite, às 7h30 ou às 10h30. Nos acompanhe também pelo Facebook da UPF TV. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.